Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 7, está escrito: naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão. Ele disse: pede-me o que queres que eu te dê. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir a testa desse povo, pois quem poderá julgar esse grande povo? O tema da mensagem: sabedoria de Deus. Davi foi um grande rei, que governou por 7 anos Hebrom, depois governou 33 anos em todo Israel. Então ele governou por 40 anos, e foi um homem que foi um baluarte, um grande rei, um homem que não fazia nada sem consultar a Deus, sem pedir a Deus direção. Então foi um homem muito sábio, Davi, e todas as guerras que ele lutou, ele venceu todas, porque ele não fazia nada sem consultar o Senhor, sem pedir estratégia do Senhor, sem pedir sabedoria para o Senhor. E Deus sempre deu sabedoria para como ir avançar com o seu exército contra os inimigos, e ele sempre foi vitorioso. Agora Davi está numa idade avançada e ele já passa o cajado para o seu filho chamado Salomão. E Salomão, ele recebe agora a missão de ser o rei de Israel, o terceiro rei de Israel. E ele se achou impotente, se achou incapaz de administrar uma nação tão poderosa, agora uma nação que tinha um poder bélico, era uma nação temida pelo mundo todo, porque Davi, ele foi um grande conquistador, foi um homem admirável. Agora ele se sentiu tão incapaz de administrar Israel, e este homem determinou buscar a Deus, servir a Deus, e foi incumbido a ele a construir o templo do Senhor. E ele faz uma oferta extravagante, adorando a Deus, oferecendo bois, ovelhas, adorando a Deus, abençoando o templo, que demorou muitos anos para construir, praticamente 40 anos para construir o templo. E lá no templo ele ora a Deus: Deus, que o Senhor me capacite, me dê sabedoria, para que eu possa administrar esta nação com poder, com graça, que eu tenha a sabedoria de Deus, porque foi confiado a mim a construir o templo, e eu tenho que administrar esse povo inumerável, 12 tribos de Israel. E a Bíblia fala que Deus se agradou do coração deste homem, da simplicidade, da humildade, e Deus fala com ele em sonho, e fala assim: Salomão, o que você quer de mim? Ele poderia pedir muitas coisas: eu quero poder, eu quero me ver livre dos inimigos, mas ele pediu somente sabedoria. E a Bíblia fala que Deus concedeu sabedoria para Salomão, e se tornou o homem mais sábio da face da terra. Irmãos, nós estamos começando o ano 2018. Se essa madrugada você for despertado por Deus, e o Senhor te pedir Ele falar para você: o que você quer de mim, mas faça um pedido somente, o que você pediria? Talvez você ia pedir: Senhor, eu quero saúde para o meu filho, para o meu marido, meu sogro, minha sogra. Eu quero um novo emprego, quero uma promoção no meu trabalho, quero paz, quero sucesso profissional, quero riqueza, quero poder. Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena sozinho. Um pedido somente. Irmãos, pensa bem, se essa madrugada Jesus falasse assim: o que você quer, faça um pedido,
Talvez você ia fazer pedido que não seria tão importante, mas Salomão dá a dica para a gente. Ele pediu sabedoria de Deus. Irmãos, conhecimento você adquire lendo livros, você estudando, você adquire conhecimento, mas sabedoria de Deus é um dom que Deus concede para o simples, para aquele que busca, para aquele que serve a Deus, que tem um propósito. E Salomão pediu sabedoria. Primeira verdade que eu vejo aqui, Salomão desejou a sabedoria de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 1, verso 11, Deus disse a Salomão: porquanto foi este o teu desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens, honra, nem morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedisse longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens, honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, nem depois de ti não haverá teu igual. Glória a Deus. Irmãos, se o Senhor aparecer nesta noite, peça sabedoria de Deus, porque as bênçãos vão correr atrás de você. É muito importante esse recado que o Senhor está compartilhando a nós. Tiago capítulo 1, verso 5: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada improperá, e se lhe é concedido. Amém, queridos? Tiago, o irmão de Jesus, ele desafia: busque com toda intensidade, deseje ardentemente sabedoria de Deus, porque Ele não faz acepção de pessoas. Deus não discrimina ninguém, pelo contrário, Ele é especialista em pegar aquela pessoa que não é, para confundir os que são. Aquele que acha que não é, que não tem capacidade, Deus capacita com a sabedoria para demonstrar que Deus é aquele que honra, que exalta, que dá a verdadeira sabedoria que vem do alto. Então eu vejo aqui, amados, alguns inimigos que podem impedir a sabedoria de Deus, pecados que podem impedir que flua a sabedoria de Deus: ansiedade, pressa, orgulho, vaidade, porque a sabedoria é para a glória de Deus. Amém, queridos? E Salomão reconhecia: Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma para administrar esse povo inumerável. Como eu vou julgar? Senhor, se o Senhor me der sabedoria, eu vou fazer um excelente governo, porque quem vai comandar não vai ser eu, mas vai ser o Senhor, e o Senhor vai me dar ajuda, a direção. O Senhor vai ter o comando da minha vida, e eu sou apenas instrumento, e certamente vai ser um sucesso. Eu vejo, amados, quanto mais cheios de Deus, mais fluirá a sabedoria de Deus na nossa vida. Porque, amado, nós estamos cercados de tantos atrativos, de tantos entretenimentos, que ao homem parece ser bom, mas são os caminhos da morte, não edificam. Mas nós temos que nos alimentar com a verdadeira sabedoria que vem de Deus, através da palavra, uma vida de oração, uma vida de busca, porque nós vamos cada vez mais fortalecendo essa sabedoria de Deus, que vai fluindo mais e mais. Mas o que estanca a sabedoria de Deus é a vaidade, é o soberba, a pressa. Toda vez que Davi ia para a guerra, ele não tinha pressa, ele esperava a direção de Deus, e Deus dava as estratégias, como você vai guerrear, e ele obtinha as grandes vitórias, porque ele sempre deixou a sabedoria de Deus nortear a sua vida. Então eu vejo, amados, segundo a verdade aqui que
que nós podemos aprender? Que o resultado daquele que tem a sabedoria do Senhor, Tiago capítulo 3, verso 17, a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Verso 18, ora, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Eu achei interessante uma historinha que eu vejo aqui, que aplica também na mensagem: a sabedoria nos livra da morte. Eu quero até ler para não omitir nada aqui. Conta uma lenda, na Idade Média, que uma pessoa muito influente assassinou uma mulher e fez com que a culpa recaísse sobre uma pessoa. O inocente foi levado a julgamento, evidentemente condenado à morte. Todos sabiam que aquele homem era inocente e que aquele julgamento era uma farsa. Ao perceber que o público poderia se revoltar, se levantar a favor do réu, o juiz propôs ao acusado uma chance de provar a sua inocência. Valendo-se do fato de que aquele homem era muito religioso, o juiz lhe disse: vou escrever num papel a palavra culpado e o outro papel inocente, e vou dobrá-lo e colocá-lo sobre a mesa. Você escolherá um deles. Caso você seja inocente, Deus fará com que você pegue o papel certo. Porém, o juiz, que estava envolvido em toda aquela farsa, escreveu a palavra culpado nos dois papéis, dobrou-os e colocou sobre a mesa. E o homem, pressentindo a armadilha, em seu íntimo pediu sabedoria de Deus naquele momento. Ao aproximar-se da mesa, pegou um dos papéis e comeu, engoliu. E o juiz, confuso, perguntou-lhe: por que você comeu o papel, homem? Ele respondeu: o papel que eu comi foi Deus que fez com que eu pegasse. A minha sentença deverá ser o oposto do que estava escrito no papel que ficou sobre a mesa. Amém, queridos? O oposto, os dois papéis, culpado, então o oposto seria então inocente. E aquele homem foi livre da morte, porque pediu naquele momento sabedoria de Deus, e Deus deu livramento. Então, meu querido, no momentos que você se deparar diante de beco sem saída, peça a Deus sabedoria, que Deus vai te dar o livramento, Deus vai te dar o escape, e Deus vai ser glorificado. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor? Interessante, amados, que Tiago fala assim, que a sabedoria de Deus, ela é pura, pois não está contaminado pela influência maligna do mundo e do diabo. A sabedoria de Deus é pacífica, ela ama a paz e promove a paz. Ela é gentil, a sabedoria de Deus é gentil, ou seja, ela é amável, tolerante no trato com as pessoas. Aquele que tem a sabedoria de Deus é obediente, pois submete à repreensão e à disciplina de Deus. A sabedoria de Deus é cheia de misericórdia, de bons frutos. Ela é imparcial, ela é sem hipocrisia. Então, amados, a sabedoria de Deus, ela realmente nos leva a refletir a glória de Deus, a presença de Deus, porque realmente quem tem a sabedoria pensa nas coisas do alto. A Bíblia fala que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, Isaías 55, verso 8. Mas quando você tem a sabedoria, os meus pensamentos são os vossos pensamentos, os seus caminhos são os meus caminhos, porque esse está conectado com Deus, está tão cheio de Deus, e a sua mente é a mente de Cristo. Então tudo que ele pensa é de acordo com a vontade de Deus, porque ele está na atmosfera de Deus, está na presença de Deus. Então é muito importante a gente entender isso. Eu vejo aqui também na Bíblia dois momentos que Jesus se deparou de situações que a sabedoria de Deus foi manifesta. Em João capítulo 8, versos 7 a 11, fala assim, que
Jesus se depara diante de fariseus e saduceus que iam apedrejar uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Segundo a lei, não tinha escapatória, a mulher seria apedrejada. E os fariseus, saduceus, aqueles nobres religiosos, agora acharam uma oportunidade para apedrejar a mulher. E se Jesus falasse alguma coisa que ia contra a lei, Jesus também seria morto, apedrejado. E Jesus abre a boca e diz: se alguém não tiver nenhum pecado, que seja o primeiro a tirar pedra nesta mulher pecadora. Desde os mais velhos começaram a jogar as pedras e ir embora. Todos foram embora. E Jesus chega diante daquela mulher pecadora, que foi pego em flagrante adultério, segundo a lei seria apedrejado. E o único que poderia apedrejar aquela mulher seria Jesus, que ele era santo, não tinha nenhum pecado. E Jesus fala para aquela mulher: mulher, vá em paz, eu não te condeno, Deus não te condena, nem eu te condeno, vá em paz. E foi absolvida por Deus. Que coisa tremenda, olha a sabedoria de Deus, desmonta as estratagemas do homem, as estratagemas de Satanás. A sabedoria de Deus prevalece diante das mentiras, diante das astúcias, armadilhas do diabo. Eu vejo também outro momento que Jesus, agora ele se depara diante de fariseus, saduceus, homens que odiavam Jesus, que estavam doidos para apedrejar Jesus, doidos para matar Jesus. Em Mateus capítulo 22, verso 21, ele é colocado diante de uma situação: é justo pagar impostos a César, esses impostos exorbitantes? Porque nós somos filhos, mas como vamos pagar para Roma impostos tão altos? E Jesus, sabendo da armadilha, ele espera um momento, e Deus dá a direção para o filho, porque naquele momento Jesus abriu mão dos atributos de Deus e andava no Espírito. E o pai comunica ao filho: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E aqueles homens foram desarmados. Os planos daqueles homens foram frustrados com a sabedoria de Jesus. Meu querido, Jesus quer te dar sabedoria diante de situações que você vai se deparar de humilhação, de situação que você diz não tem saída. Dobre o joelho e diga: Senhor, o que o Senhor faria se eu estivesse no meu lugar? Nessa hora Deus vai agir. Sabe aquela hora que você está sendo injustiçado, que você está sendo maltratado? Nessa hora, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? O Espírito do Senhor te dará sabedoria, como você deve agir, não na força, nem na violência, mas na sabedoria de Deus. Você prevalecerá e você passará uma rasteira no diabo. Amém, querido? Então eu vejo aqui que a sabedoria de Deus tem prioridade, o reino de Deus. O reino de Deus tem prioridade. Para aquele que tem a sabedoria de Deus, busca o reino de Deus, porque quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, certamente tudo aquilo que você necessita, quanto que é a vez de comer, beber, vestir, Deus vai entregar nas tuas mãos, porque isso é sabedoria de Deus, é dar prioridade ao reino de Deus, buscar com intensidade a Deus. E a Bíblia fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Hoje as pessoas lutam, as pessoas batalham, passa rasteiro um no outro. Hoje o mercado é competitivo, é fofoca, é intriga, para pegar o espaço do outro. Mas meu querido, o Filho de Deus, que tem a sabedoria de Deus, ele não precisa lutar,
ele busca o reino de Deus em primeiro lugar, e Deus é aquele que exalta, é aquele que honra, é aquele que coloca no devido lugar os seus filhos. Lembra da história de José? Foi jogado pelos seus irmãos no fundo do poço, e depois foi comprado como escravo para trabalhar para Potifar, e a esposa de Potifar botou o olho naquele moço jovem, bonito, de boa aparência, quis seduzir, e ele preferiu fugir do que pecar com aquela mulher, e acabou indo preso. Mas da prisão veio a honra de Deus, se tornou governador, porque ele decidiu: eu tenho a sabedoria de Deus, eu não vou abrir mão dos princípios, eu não vou abrir mão da santidade, eu não vou abrir mão de Deus por conta do pecado, eu vou ser fiel até a morte. E Deus exaltou a José, e através da vida de José, todo o povo, seu povo foi livre da morte, porque houve uma fome mundial, e José foi o salvador, foi o provedor. Então eu vejo, quem tem a sabedoria de Deus deseja conhecer a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, vive a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus. Quem tem a sabedoria de Deus tem prazer de orar, vive uma vida de oração, vive em comunhão com Deus, porque isso vai fortalecer mais e mais a sabedoria, vai fortalecer, você vai crescer mais. E eu termino aqui dizendo para a igreja que aquele que tem a sabedoria de Deus vive uma vida vitoriosa, amém? Uma vida de comunhão com Deus.